Eu te convido a curtir este vídeo, clicar no joinha, deixar o seu comentário, o seu amém e aproveite também e se inscreva aqui no nosso canal. Clique em inscrever-se, depois clique no sininho e em todas. Obrigado pela sua inscrição, pela sua interação aqui conosco. E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje segundo São Lucas, capítulo 16, versículos 9 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: Vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje. Jesus que fala aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos. O dinheiro faz parte da nossa vida. Precisamos do dinheiro para comprar as coisas, para comprar vestimentas, comida, trabalhamos para ter o dinheiro para pagar a escola para os filhos, para comprarmos remédios. Sim, o dinheiro ele faz parte da nossa vida e o dinheiro deve ser usado. Como diz aqui o próprio Jesus: usai o dinheiro. Nós devemos usar o dinheiro e não servir ao dinheiro. O dinheiro não pode ser o Deus das nossas vidas. Quantas pessoas fazem de tudo, fazem tantas coisas por causa do dinheiro, estão servindo ao dinheiro. Não, nós temos que nos servir do dinheiro, ou seja, usar o dinheiro para as coisas do nosso dia a dia. E claro, servir a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e nossa alma. É desta maneira, não podemos inverter os valores. Quantas pessoas, como eu estava dizendo, fazem de tudo pelo dinheiro, mas não conseguem mover um dedo, não conseguem fazer nada por causa de Deus, para agradar o coração de Deus, não conseguem fazer nada para servir a Deus em suas vidas. E não precisamos de grandes coisas, não. O Evangelho fala que é nas pequenas coisas do nosso dia a dia, que nós podemos ir oferecendo
a Deus, vivendo em comunhão com Ele, e desta maneira nós vamos servindo a Deus nas pequenas coisas, né? Fazendo tudo com muito amor, unido a Deus, se afastando do erro, do pecado, vivendo na graça de Deus, fazendo um bom trabalho honestamente, entregando a Deus a nossa vida, a nossa família, as contrariedades do nosso dia a dia, entregando o nosso serviço, entregando tudo a Deus e vivendo em comunhão com Ele. É desta maneira que vamos servindo a Deus e crescendo no amor a Deus. As coisas grandes sempre provêm das pequenas. Aquele que se descuida das pequenas coisas vai cair pouco a pouco, cairá pouco a pouco, é o que está em Eclesiástico, capítulo 19, versículo 1. Toda a nossa vida, ela está repleta de coisas pequenas, pequenas atitudes, às vezes até mesmo insignificantes, coisas rotineiras. São José Maria Escrivá disse certa vez que até ao fechar uma porta de casa, podemos fechar esta porta com um grande amor a Deus, fazendo por um grande amor a Deus. Isso quer dizer, né, coisas rotineiras, pequenas, cotidianas, do nosso cotidiano ali do dia a dia, fazendo por amor a Deus, nós podemos crescer na comunhão, crescer em nossa fé e servir a Deus. A nossa vida, né, é uma série ininterrupta de minutos, até mesmo de segundos, que são os que formam as horas, e as horas formam os dias, e os dias as semanas, os meses e os anos, e toda a nossa vida. Nós não temos que esperar pelas grandes ocasiões para fazer o bem, para amar a Deus, para sermos misericordiosos. Não, porque até mesmo essas grandes ocasiões vão aparecer poucas vezes e pode ser que nem apareçam em nossas vidas. No entanto, as coisas de cada dia, as fidelidades cotidianas, os mais simples deveres e o constante desenvolvimento das obrigações mais comuns são coisas de cada dia que nós temos que ir crescendo no amor a Deus. Ninguém vai superar os grandes obstáculos se previamente não tiver superado os pequenos contratempos, os pequenos obstáculos, as pequenas dificuldades de cada dia. Por isso, né, a vida é feita dessas pequenas coisas, pequenas dificuldades, pequenas cruzes que nós vamos passando por tudo isso, vamos crescendo no amor a Deus e vamos entregando tudo isso a Deus, e a partir daí, quando olhamos para trás, vemos que o Senhor estava conosco, que agimos conforme a vontade de Deus, porque a Deus nós não podemos enganar, como diz aqui o final do Evangelho. Vós gostais de parecer justos, ou seja, santos, diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Não podemos enganar a Deus. Deus sonda o nosso coração, conhece a verdadeira intenção daquilo que estamos fazendo, realizando no nosso dia a dia, qual é o nosso verdadeiro desejo, qual é a nossa verdadeira intenção. Por isso, realize sempre a vontade do Senhor, busque sempre fazer a vontade de Deus, que o sonho de Deus seja também o nosso, que a vontade de Deus seja também a nossa, e desta maneira, agindo assim, nós não vamos errar e vamos servir a Deus e tudo que está à nossa volta. No Evangelho de hoje fala do dinheiro, da riqueza, mas nós podemos aplicar também a qualquer outro tipo de bens, como qualidades que recebemos de Deus, talentos, graças, dons, a nossa saúde, o nosso sorriso, a nossa voz, a nossa simpatia, até graças sobrenaturais que Deus confiou a cada um de nós. Tudo isso Deus colocou nas suas mãos, em nossas mãos, para uso,
para crescermos no amor e para a nossa salvação e também a salvação daqueles que estão à nossa volta. Para que a gente se sirva de tudo isso para assegurar a nossa salvação e a salvação dos nossos irmãos e irmãs. Portanto, é preciso se servir de tudo que Deus nos proporciona, meios que Deus nos fornece para que tudo isso a gente possa empregar conforme a razão e a fé, conforme a vontade de Deus, porque da administração de todas essas coisas, de todos esses bens, sejam eles materiais ou sejam eles dons, como eu disse, você vai ter que prestar contas a Deus. Então, que a gente saiba entender bem o que nos diz esse Santo Evangelho de hoje. Não podemos servir a dois senhores. Como diz aqui próprio Jesus, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro faz parte, é um meio, mas não é o fim último. Nós não temos que servir ao dinheiro. O dinheiro, nós precisamos dele para o nosso dia a dia, mas não deve ser o objetivo da nossa vida. Vamos servir a Deus com um grande amor e aproveitar não somente as grandes ocasiões, mas as pequenas atitudes do nosso dia a dia. E aí, você gostou do vídeo? Então deixe um joinha, um like, o seu comentário, o seu amém e se inscreva no canal. Isso, basta você clicar aqui no logo que aparece na tela e aproveite e curta um outro vídeo do nosso canal Parábolas de Fé, que também está aqui na tela. Deus abençoe, salve Maria Imaculada!